Olá a todos! Vamos dar início à aula de Biologia. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de Biologia, que estarei aqui com vocês. E agora vocês irão observar o objeto de conhecimento e o detalhamento da aula de número 1. Objeto de conhecimento: problemas ambientais mundiais e políticas ambientais para a sustentabilidade. Detalhamento: meio ambiente, ação antropológica. Então, esse é o objeto de conhecimento e detalhamento da aula que irá começar agora. Vamos iniciar aqui a aula de Biologia, A gente inicia apresentando aqui para vocês, diferentes imagens, diferentes lugares. Vimos o Teatro Amazonas, Cristo Redentor, que fica no Rio de Janeiro, Festival de Parintins, bem famoso aí, com Garantido e Caprichoso, Então, a gente consegue observar aqui no início da nossa aula diferentes momentos em diferentes locais, Então, vamos observar aqui mais imagens, relacionadas ao carnaval. A gente sabe ali que existe carnaval bem famoso no Rio, em Manaus, em São Paulo, A gente consegue observar aí essas grandes alegorias. Olinda também, Aqui os bonecos de Olinda representando ali Recife, Olinda e o carnaval também, Então, observem aqui no início dessa aula diferentes momentos, que a gente pode apreciar em diferentes regiões, tanto no sul, quanto no norte, quanto no nordeste, Então, ao observar essas imagens, qual é o questionamento que eu quero que vocês façam? Vocês diriam que todas essas imagens se referem ao meio ambiente? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre o meio ambiente. Vocês observaram aqui diferentes imagens, diferentes regiões, diferentes situações. Será que elas estão relacionadas com o meio ambiente? O que é o meio ambiente? Então, é sobre isso que nós iremos falar na aula de hoje. E a gente vai iniciar aqui definindo e diferenciando alguns aspectos que estão relacionados ao meio ambiente. Observe aí na nossa próxima imagem. Afinal, o que é meio ambiente? Observe que a gente tem aí a representação de 3 círculos. Cada círculo tem uma cor diferente. Lá em cima eu tenho um círculo vermelho, onde está escrito ali abióticos, que são aqueles seres que não têm vida. Por isso que logo abaixo vocês observam ali o nome não vivos. E aí, dentro desse círculo, eu trouxe para vocês os exemplos do que são seres abióticos que fazem parte do meio ambiente. Então, observem aqui, seres abióticos que não são vivos, esse A está relacionado à negação, a não, bio significa vida, então, não vivos. Quais são esses seres não vivos, Na verdade, não vivos que fazem parte do meio ambiente? A água, que está presente aí no nosso dia a dia, a energia, o solo, os ventos, as temperaturas, umidade, entre outros. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos de fatores que são abióticos, não têm vida. Além desses fatores, a gente observa aqui que também tem os seres que são vivos, que são bióticos, Lembrando que bio significa vida. Quais são esses seres? Os animais, inclusive o homem, Nós fazemos parte aí do reino animal, os vegetais e os demais seres vivos, Temos aí bactérias, fungos, que fazem parte desse grupo também. Além disso, além dos abióticos e bióticos, tem também os fatores aqui, culturais humanos. O que são os culturais humanos? Eles estão relacionados às diferentes culturas, que existem ali em diferentes regiões, diferentes países, paradigmas, crenças, valores, desenvolvimento tecnológico, entre outros. Então, quando a gente relaciona culturais humanos, bióticos e abióticos, nós estamos falando aqui, sobre o meio ambiente.
tá certo? Então, se a gente for pensar lá naquelas imagens que a gente observou anteriormente, a gente identifica essa relação, né? Fatores vivos, não vivos, tudo interagindo ali naquele mesmo momento, tá? Então, a gente traz aqui mais algumas definições que diferenciam aí para vocês fatores bióticos de abióticos. Olha só na nossa próxima imagem. Os fatores bióticos e abióticos, eles representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. E aí a gente trouxe algumas imagens que relacionam os fatores bióticos, aqueles que têm vida. A gente tem ali a representação das plantas, né, o reino vegetal. Temos a representação dos animais, bactérias, fungos, protozoários, né? Todos eles fazem parte ali dos fatores bióticos que estão inclusos no meio ambiente. Vamos observar que esses fatores bióticos, eles correspondem às comunidades vivas de um ecossistema, que podem ser tanto uma floresta quanto um pequeno aquário, né? Então, quando a gente fala do ecossistema, a gente observa essa relação de um ser vivo no ambiente onde ele está inserido, né? Então, esse ambiente pode ser um ambiente grande, como uma floresta, mas a gente pode observar essa vida em um ambiente pequeno, como, por exemplo, os peixinhos ali que fazem parte de um aquário. Então, são exemplos aí, novamente, né, para vocês não esquecerem de fatores bióticos. Tudo aquilo que tem vida. As plantas, né, são seres vivos. Os animais, os fungos ali, ó, os cogumelos representando os fungos. E as bactérias, que são aqueles seres microscópicos que a gente não consegue enxergar, mas que ela faz parte ali do ambiente, né? Existem diferentes tipos de bactérias. Bactérias no solo, bactéria no ar, bactéria na água, né? A gente não consegue ver, porque ela é pequenininha, é microscópica, mas ela existe, né? Ela é um ser vivo, tá certo? Então, todos eles ali fazem parte desses fatores bióticos que estão ali no meio ambiente. Já os abióticos, vamos observar, que são os elementos físicos, químicos ou geológicos do ambiente, responsáveis por determinar em larga escala a estrutura e funcionamento dessas comunidades. E aí, quais são esses fatores, né, que vão determinar ali o funcionamento dessa comunidade? A água, a gente sabe ali que dependendo da temperatura, a água ela pode ser encontrada em diferentes fases, né? Se for uma temperatura muito baixa, aquela água ela pode solidificar, né? Então depende ali de diversos fatores para manter aquele ambiente. O solo também, existem diferentes tipos de solo. Tem um solo que é mais arenoso, né? Tem um solo que é mais argiloso. Tudo isso vai influenciar em diversos fatores, principalmente ali na agricultura. O ar, né? A importância ali dos gases atmosféricos para a sobrevivência humana, né? O gás oxigênio ali, ó, que nós precisamos, os seres vivos precisam inserir ali o gás oxigênio nos seus pulmões, né? Então, entre esses gases, existem outros ali que estão influenciando o ambiente. Gases, inclusive, que podem ser tóxicos para nós. E o calor, né? Então, a gente tem essas representações que estão relacionadas a esses fatores abióticos e que influenciam o nosso dia a dia. Tá certo? Então, vamos observar que o meio ambiente, ele engloba ali diferentes fatores, porque ele vai ser composto pela biosfera, e pela hidrosfera, atmosfera e litosfera. Para a gente representar ali esse meio, vamos observar uma imagem, onde ela diferencia para a gente todos esses fatores, né? Quando a gente fala de hidrosfera, a gente está falando da água, né? Aquela região ali, ó, onde eu encontro água. Olha aqui, ó, hidro, que vem de água, que pode ser um mar, pode ser um rio, um igarapé, né? Tudo aquilo que tem água está representando a hidrosfera. A litosfera está relacionada aqui, ó, com o solo. Aqui nessa imagem a gente observa a representação de um solo arenoso, né? Mas a gente sabe que existem diferentes tipos de solo ali que representam a litosfera. A atmosfera está aqui em cima por quê? Porque ela representa o ar, né? Aquele ar ali que envolve o nosso planeta.
e que existem vários gases presentes nesse ar, que é super importante para a nossa sobrevivência. E tudo isso, né, tanto a hidrosfera quanto a atmosfera e a litosfera, está relacionado aqui, ó, na biosfera, né? Ela vai englobar e envolver todos esses ambientes, tá certo? Então, o meio ambiente é composto por todas essas áreas, né? Tanto a vida que existe na água, quanto no solo e o ar também, tá certo? E aí a gente trouxe mais algumas informações relacionadas aí ao meio ambiente, né? Além de a gente observar essa parte física ali, né, a composição, né, onde a gente encontra, né, o que é o meio ambiente, a gente vai falar também da relação do homem com o meio ambiente, né? Então a gente trouxe uma imagem bem interessante para a gente falar sobre essa relação do ser humano, né? Então o meio ambiente, ele inclui ali os seres humanos e as transformações que eles impõem aos espaços naturais. Né? Então, observem que essas duas imagens, elas são diferentes. Né? A gente tem ali a primeira imagem, que mostra para a gente uma imagem de pirâmide. Aqui, o que a gente observa nessa pirâmide? Olha só. A gente observa uma pirâmide com diferentes animais representando ali os seres vivos que fazem parte do meio ambiente, né? Aqueles seres que são bióticos. E logo acima a gente tem a palavra ego. E observem que nessa pirâmide o homem está acima, né? Então, quando acontece essa relação aqui, ó, onde o homem se sente superior aos outros seres que fazem parte do ambiente, a gente identifica o ego humano relacionado ali, ó, aos outros seres vivos. E a gente sabe que quando isso acontece, vários impactos negativos acabam sendo relacionados ao ambiente onde estamos inseridos. Né? O homem que vai buscar ali recursos naturais, o homem que vai degradar, vai desmatar e vai destruir ali aquele ambiente sem pensar muito bem nas consequências, certo? Então aqui a gente observa algo que é negativo, né? Quando o homem se sente superior a tudo aquilo que está presente no ambiente. Por isso que a gente tem essa representação aqui em forma de pirâmide. E o que seria ideal? Né? O ideal está aqui ao lado, ó, na palavra eco, quando o homem se faz pertencer a esse ambiente sem se achar superior, né? Quando ele vai interagir ali tanto com os outros seres quanto com os fatores abióticos, sem prejudicar. Né? Então, a gente existe aqui essa diferença dessa relação do homem no ambiente onde ele está inserido. Né, se é numa forma de ego, se sentindo superior, ou eco, né, interagindo e participando daquele meio sem prejudicar aquele espaço, tá certo? Então, essa representação aí é só para vocês refletirem um pouco sobre a interação e o impacto que o homem pode causar ao espaço onde ele está inserido, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre essa interação do homem, né, alguns impactos negativos ou positivos que ele pode ter naquele espaço, quando a gente for observar agora sobre essas ações que a gente chama de antrópicas. Olha só, essas ações se referem às ações ou atividades realizadas por seres humanos que têm um impacto significativo no meio ambiente, nos ecossistemas e no planeta como um todo. Ou seja, são as ações causadas pelo ser humano que têm um impacto que pode ser direto ou indireto na natureza. Né? Então, quando a gente fala de ações antrópicas, a gente está falando da ação do homem. Né? E essa ação ela pode ter um aspecto ali, um impacto, tanto negativo quanto positivo. Vai depender ali da sua ação. Né, a gente observa aqui ao lado duas representações, né, para a gente falar mais sobre essas ações antrópicas. Aqui em cima, o que a gente observa? Uma pessoa que está plantando, né, tem aqui uma muda de uma planta, a pessoa está ali colocando na terra, né, está plantando ali, né, está reflorestando, ou está criando ali uma plantinha. Nessa ação, ela é positiva ou ela é negativa? Né? Só de a gente observar, a gente sabe que ela é uma ação positiva. Né? Está colocando ali uma vida, está cuidando de uma vida, né? Porque a planta é uma vida.
Aqui embaixo, o que é que a gente observa? A representação de um desmatamento, né? Olha só, a pessoa está ali com uma serra, está cortando ali aquela árvore. Essa ação, ela vai ser negativa ou vai ser positiva? É uma ação negativa, né? Se a gente for considerar ali aquele desmatamento, né? Dependendo do ambiente onde ela está, é uma planta, né? Então, as ações antrópicas, elas podem ser positivas ou negativas. Né? Outros exemplos de aspectos negativos, né? A degradação dos ecossistemas, a perda da biodiversidade, a poluição atmosférica, né? Quando tem aquela queimada, vai exalar ali, né? Vai liberar gases que são tóxicos para o ambiente, né? Causando essa poluição. Poluição da água também, né? Aquela latinha ali, ó, de refrigerante que eu joguei na rua, aquela água ela vai percorrer um caminho, vai chegar no igarapé e ela vai seguir um percurso poluindo aquela água. A erosão do solo, o aquecimento global, né? São todos aspectos negativos que estão relacionados a ações que são antrópicas. E aspectos positivos, né? Além aqui desse exemplo, a gente pode observar também, por exemplo, práticas de preservação e conservação de áreas naturais, a recuperação de ecossistemas que foram degradados, a adoção de tecnologias mais limpas e sustentáveis também são exemplos positivos de ações antrópicas, tá certo? E aí a gente trouxe para vocês também a relação dessas ações com a emissão de gases que são poluentes. Olha só. A gente observa aí nessa informação, né, a emissão de gases poluentes. Que gases podem ser esses, né? Gases como, por exemplo, o dióxido de carbono, conhecido também como CO2 aí, o metano, óxidos de nitrogênio, que são liberados principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Quais são esses combustíveis fósseis? O carvão, o petróleo ou o gás natural. Né? A gente sabe que esses combustíveis eles podem ser utilizados para diversos fins, dentre eles ali para a energia, né? Então existem ali, ó, a utilização desses combustíveis, por exemplo, como fonte ali de energia. Então o que que acontece com a queima, por exemplo, desse combustível? Ele vai liberar fumaça. Olha só essa fumaça que a gente observa aqui nessas imagens. Essas fumaças, elas são tóxicas, né? Elas são liberadas, elas vão para onde? Para a atmosfera. O que é a atmosfera? São todos esses gases que englobam ali, que fazem parte do nosso planeta. Né? Existe uma grande camada ali de atmosfera com diferentes gases. Se existe uma grande quantidade de gases que são poluentes e tóxicos sendo liberados no ambiente, o que acontece? Nós iremos inalar esse gás poluente. E a inalação desse gás que é poluente, ele vai trazer diversas consequências, não somente para a saúde humana, mas para a saúde dos animais, para a saúde do planeta como um todo, tá certo? Então, são várias consequências relacionadas a uma queimada, por exemplo. Né? Aquele carro ali que também vai queimar gasolina e vai liberar gases que são tóxicos. Né? Então, são diversos fatores ali que estão relacionados com a liberação que vai intensificar a quantidade de gases que são poluentes na atmosfera. E o que a gente tem como consequência? Olha só, a intensificação do efeito estufa e o aumento da temperatura média global. Né? São dois fatores que são bastante aí comentados nos últimos tempos. Né? Lembrando aí para vocês que o efeito estufa, ele é um fenômeno que acontece e que ele é natural. Ele é importantíssimo para manter a temperatura que nós precisamos para sobreviver no nosso planeta. Porém, quando existe muita queimada ali, ó, muita liberação de gases poluentes, ocorre essa intensificação. E com essa intensificação, como consequência, nós temos o aumento da temperatura. Eu acho que vocês perceberam aí que nos últimos tempos existem bastante diferença ali, né? Aquele período que está mais chuvoso, ou aquela região que ficou mais quente, né? Então, todas essas consequências estão relacionadas com esse aumento de temperatura. E aí, para a gente entender melhor como acontece o efeito estufa, vamos observar uma imagem
que ela traz para a gente aí essa representação, né? Lembrando que o efeito estufa é importante para manter a temperatura do planeta, mas se ele for intensificado, aumenta a temperatura aqui para a gente, né? E aí acaba sendo prejudicial. O que eu observo aqui nessa imagem? Olha só, o Sol. O que o Sol vai emitir aqui para a gente? Calor, energia, né? A luminosidade. Aqui a gente tem a representação do planeta Terra, onde nós estamos. E aqui a gente tem a representação da atmosfera, a camada de gases que encobre aqui, ó, que faz parte dessa camada aqui atmosférica do nosso planeta, né? Então, o Sol, ele vai emitir aqui, ó, o calor, a luminosidade, certo? A gente precisa desse calor. Só que o nosso planeta, ele vai também refletir esse calor que vai voltar para o espaço. O que acontece aqui nessa imagem? Observe que a gente tem aqui a representação de várias nuvens. Vamos imaginar que essas nuvens apresentam aqui uma grande quantidade de gases que são tóxicos e que vão formar como se fosse uma barreira aqui, ó, na atmosfera. E no lugar desse calor voltar para o espaço, ele acaba voltando para o planeta, né? Ele volta aqui, ó, refletindo esse calor para o planeta. Então, é esse aumento aqui, ó, de gases que fazem com que esse calor fique retido mais aqui no nosso planeta, é que ocorrem essas diversas consequências ali relacionadas ao aumento da temperatura do nosso planeta, tá certo? Então, é importante que ocorra aqui, ó, o efeito estufa para manter a temperatura que nós precisamos para sobreviver, mas se tiver a presença de muitos gases que são tóxicos, que vão formar como se fosse uma barreira, essa temperatura ela vai aumentando, tá bom? Por isso que é importante a gente saber o que elimina, né? Quais são os gases que fazem parte ali, que são eliminados, né? Quais são essas ações relacionadas ali ao efeito estufa, né? Como é que a gente pode minimizar todo esse impacto, né? Então a gente vai observar ali as ações antrópicas que impactam ali esses ecossistemas. Olha só, ações, né, além dessas ali que vai eliminar gases do efeito estufa, nós temos outras ações como o desmatamento, o processo de urbanização, quando ele não é estudado, né, quando é feito ali a urbanização de qualquer jeito, a agropecuária, a mineração, caça ilegal e sobrepesca, derramamento de petróleo que vai poluir ali aquela água, descarte indevido de resíduos nos rios, lagos e oceanos, né? Então, essas ações ali também vão impactar os ecossistemas de forma negativa, tá certo? E aqui a gente trouxe algumas imagens relacionadas a essas ações. A gente observa aqui várias áreas que foram devastadas, né? Áreas que são construídas em lugares que são proibidos, né? Então, são várias situações que acontecem ali no nosso dia a dia e que elas acabam sendo prejudiciais, tanto para o solo, quanto para o ar, quanto para a água, né? Olha aqui a caça ilegal, que vai prejudicar ali aquela grande biodiversidade que pode ter naquele espaço. A gente observa aqui, ó, derramamento de óleo, que vai contaminar aquele ambiente, vai prejudicar as pessoas que precisam daquela água, os animais que vivem ali, né? Então, é uma cadeia, né? São várias consequências relacionadas a diferentes atos, né? Diferentes atitudes e ações que podem se tornar ali, ó, negativas para os seres vivos e para o ambiente também. E aí a gente trouxe diferentes tipos de consequências, né? Que estão relacionadas a essas ações. Olha só, como consequências a gente observa a chuva ácida em polos industriais, né? A chuva ácida está relacionada ali com esses gases que são tóxicos e que acabam se acumulando ali nas nuvens, e quando chove, ela vai ali, ó, trazer consequências negativas naquele ambiente. Lixões a céu aberto, né? Muito comum a gente observar lixões a céu aberto. A gente sabe ali que existe um grande acúmulo também de animais, né, que vão se alimentar, além do solo, né? O solo ali é totalmente prejudicado com lixões a céu aberto. Perda da biodiversidade também, né, consequência dessas ações.
riscos de rompimento de barragens e risco à saúde das populações, né? Populações no geral, não falando somente da população humana, né? Mas dos animais que vivem ali naquele ambiente, por exemplo, que está sendo queimado, né? Está sendo desmatado. Os animais eles vão se refugiar, alguns vão morrer, né? Então são vários seres que são prejudicados com essas ações. E aí a gente vai falar também para vocês sobre a conservação e preservação da natureza. Já que a gente trouxe aí, né, algumas ações negativas, algumas causas e consequências, a gente vai falar para vocês de qual é essa diferença, né? Como é que a gente pode conservar ou preservar a natureza. Então, diante desses impactos negativos que são causados pela ação antrópica, né, a ação do homem, torna-se essencial adotar medidas de conservação e preservação da natureza para proteger os ecossistemas e garantir a sustentabilidade ambiental. Então, para a gente diferenciar aqui conservação de preservação, a gente trouxe aqui os conceitos, né, os conceitos que diferenciam, né, o que é uma área que é preservada, o que é uma área que é conservada, né, qual é essa diferença? Olha só, a gente observa aqui que a preservação é a proteção integral de áreas naturais. E nessa área não tem interferência humana significativa, com o objetivo de manter ali aquele local, né, aquela biodiversidade, os ecossistemas intactos. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre APA, né, a Área de Preservação Ambiental. A área de preservação ambiental ela tem exatamente esse objetivo, nessa proteção integral, onde o homem não vai interferir, onde vai tentar manter ali a biodiversidade, aqueles seres que vivem naquele ambiente sem interferência nenhuma humana, tá certo? Tornando ali aquele ecossistema intacto. Além dessas áreas de preservação, tem também aqui, ó, desse lado, diferentes áreas de conservação, que vocês também conseguem identificar ali em diferentes regiões. Então, qual é a diferença aqui da conservação? É que nessas áreas existe o uso responsável dos recursos naturais, visando ali garantir a sua disponibilidade para gerações futuras. Então, existe ali aquela comunidade que vive naquela área, utiliza aquele recurso, mas ela garante ali também esses recursos para gerações futuras. Ela é utilizada de uma forma responsável, né, obedecendo ali também as leis da natureza. Tá certo? Então, preservação e conservação para tentar manter ali o máximo que a gente pode, né, da natureza, daquele ambiente intacto. E aí, né, vamos continuar falando da importância ali da gente pensar um pouco nas nossas ações, né, nas nossas atitudes. E aí, para a gente refletir um pouquinho mais, a gente trouxe aqui a representação de uma torneira que está pingando, né, essa torneira aqui aberta, ou então está com problema ali, ó, para fechar. O que a gente faz, né? Se acontece isso aqui, a gente precisa primeiro resolver. Tem um problema ali, tipo, tá pingando o chuveiro, tá pingando a torneira, eu preciso resolver. Por quê? Olha só, a água, né, o bem mais precioso que nós temos. Né? Aqui na nossa região a gente tem bastante água doce, mas é preciso preservar. É preciso ter o uso sustentável desse bem. Né? Então, quando for tomar o banho, por exemplo, na hora de lavar ali o cabelo, ensaboar o corpo, fecha a torneira, fecha o chuveiro, né? Quando for lavar a louça, quando for lavar ali, ó, também desliga aquela torneira. Parece simples, mas é muito importante essas pequenas ações no nosso dia a dia, tá certo? Além disso, a gente observa aqui desse lado o famoso 5 R's, né? Então, em 5 R's, eu acho que vocês já ouviram falar, com certeza. Os 5 R's, por que ele tem esse nome? Observe que a gente tem aqui, ó, 5 palavrinhas e cada uma delas começa com R, por isso que são 5 R's. E aqui, os 5 R's, eles são atitudes que nós precisamos ter para diminuir o impacto ambiental, impacto negativo. Então, quais são essas palavrinhas? A gente observa aqui a primeira palavra que é reduzir, né? Reduzir ali aquele consumo. Aqui em cima eu observo a palavra repensar. Repensar se eu preciso comprar mesmo mais um material. Ali ao lado a gente observa a palavra reciclar, né? Quando eu utilizo ali a reciclagem, aquele material que eu tenho na minha casa, por exemplo.
Logo abaixo, eu observo recusar, né? Quando eu recuso, não preciso. Então, vou recusar ali aquele material. E aqui do meu ladinho, eu tenho a palavra reutilizar, né? Quando eu reutilizo ali aquele pote de manteiga, por exemplo. Né? Então, esses 5 R's são atitudes que nós precisamos ter, precisamos pensar no nosso dia a dia. Né? A maioria das vezes, a gente utiliza ali atitudes como reciclar ou reutilizar, ou até mesmo reduzir. Mas é muito importante que a gente consiga ali, ó, recusar principalmente. Recusar aquilo que nós não precisamos mais, ou repensar algumas atitudes, tá certo? Então, todas essas ações, elas estão relacionadas com a redução, né, do consumo, o uso consciente aqui da água, como a gente pôde observar, né? Então, são pequenas ações, mas que se elas fazem parte ali do nosso dia a dia, elas são importantíssimas para diminuir o impacto ali no ambiente, tá certo? Então, espero que vocês tenham aí compreendido a importância dessa aula.